Olá a todos, eu sou o Carlos Magalhães do programa Missão Ser Feliz. Gratidão por sua audiência e por você estar aqui comigo na Rádio Luz Radiônica, a luz através da rádio. Eu estarei aqui todos os sábados às 10 da manhã com o programa Missão Ser Feliz, trazendo mais consciência para um mundo de pessoas mais prósperas e ainda mais felizes. Hoje eu vou estar trazendo aqui um tema que eu acredito que pode ser base para a transformação da sua vida. Isso mesmo. O tema que eu vou abordar aqui é o poder do perdão. E não só isso, eu vou dividir este programa em 2 programas, para que não fique muito longo. E a primeira parte desse programa, que vocês vão ouvir no dia de hoje, vai abordar conceitos, fundamentos a respeito do perdão. E no próximo programa, sábado que vem, mesmo horário, eu vou trazer um poderoso exercício para que você possa praticar e, na prática, exercer o poder do perdão. É imperdível essa sequência de programas, então vamos dar sequência a este programa. E nós vamos falar aqui o que é o perdão, por que eu deveria perdoar e por que eu preciso perdoar quando não fui eu quem errou. Ou então, como eu posso perdoar alguém que não quer falar comigo, ou alguém que a gente não se harmoniza em convívio? Se o outro não fala comigo e não quer aceitar o meu perdão, mesmo assim eu devo perdoar? Será mesmo que nós entendemos o verdadeiro significado dessa palavra, perdão? Qual é o verdadeiro sentido do perdão? O que é o ato de perdoar? E tem alguma maneira melhor para a gente perdoar? Bom, eu vou estar aqui compartilhando algumas informações que com certeza vão contribuir diretamente para esse entendimento. E a partir desse entendimento vai nos trazer algumas reflexões que com certeza vai levar você a um outro patamar de consciência e que, sem dúvidas, vai contribuir para lhe apresentar a um nível bem mais elevado de satisfação existencial. O que é perdão? Perdão é a intenção somada a uma ação com o propósito único de libertar, de liberar, de nos desconectar daquilo que não nos pertence, mas que por motivos diversos, os quais nós vamos falar mais adiante, alguns deles, ainda nos afeta negativamente. O perdão tem esse propósito de nos libertar. O ato de se auto-perdoar, de perdoar a você mesmo e a você mesmo, e de perdoar um terceiro, tem como principal objetivo libertar a nós mesmos das nossas culpas, das nossas inferioridades, das nossas ofensas e de tudo que em algum momento, em algum tempo ou em algum estado emocional, nós acabamos polarizando como erros, e isso pode acontecer consciente ou inconscientemente. E, logicamente, o perdão tem o poder de libertar o outro também desse elo de comunicação que nós estabelecemos quando julgamos, quando polarizamos,
seja a nós mesmos ou ao outro, e por onde transitam informações negativas que se estabelecem ou que se estabeleceram em nós devido à nossa escolha de exercer o ato de emitir um ponto de vista, de julgar, de criticar, de não respeitar. E é por causa disso que o perdão pode ser exercido a partir de um processo que a gente denomina como processo de percepção mental. Porque é a partir das nossas percepções que nós alimentamos pensamentos, ideias, referenciais que nos levam a rejeitar, a aceitar, a criticar, a respeitar, a julgar ou aceitar. Mas o que a percepção mental tem a ver diretamente, está diretamente ligada com o ato de perdoar? Por isso mesmo, porque as nossas qualidades de percepções é que determinam o alimento com o qual você vai nutrir a sua mente, através de verdades ou de mentiras que constantemente a gente afirma para nós mesmos. E esse alimento é que vai servir de adubo, que vai potencializar a germinação de pensamentos, de ideias, de estados emocionais, de sentimentos. E esse conjunto vai nos levar a praticar ações ou até mesmo a reagir. E tudo isso vai nos apresentar a resultados que às vezes são desejados ou não. Esses resultados que a gente percebe no nosso ambiente através das diversas circunstâncias a quais somos apresentados diariamente na nossa vida, esses resultados também vão servir para retroalimentar os nossos pensamentos e mais sentimentos, que vão nos levar a mais dos mesmos estados emocionais, ideias, pensamentos e a mais dos mesmos resultados. E assim se processa o ciclo da nossa vida, a partir da qualidade das nossas percepções. E justamente por isso, a nossa percepção mental tem tudo a ver com o perdoar. Bom, os nossos sentimentos de raiva e toda a sorte de sentimentos negativos, indesejáveis, eles começam a partir de um referencial estabelecido por algum ponto de vista a nível da nossa percepção mental, a nível dos nossos sentidos, né? Que nos traz essa percepção. E essa percepção, ela alimenta e nutre a nossa mente com informações, que são aquelas verdades, né, ou muitas vezes mentiras que a gente afirma para nós mesmos. Esse alimento, essas informações, é que vão eliciar mais pensamentos, mais ideias, aquilo que a gente fala, as nossas palavras, emoções, e o conjunto, né, de tudo isso gera sentimentos. E também nos leva a determinadas ações ou reações. Tá? Conforme nós pensamos, nós falamos. Conforme nós falamos, nós sentimos e agimos. Conforme nós agimos, nós obtemos resultados e retroalimentamos ainda mais daquilo que pensamos, que sentimos, né? E a forma de agir. É importante destacar que o sentimento tem a capacidade de se comunicar e de alimentar diretamente a nossa consciência, a nível de não localidade, a nossa mente. Mas não é o cérebro, é a mente extrafísica, essa mente que nos conecta a todas as consciências, essa mente que tem a ligação com o eu divino. E o sentimento, ele vai levar para a nossa consciência, para essa mente,
informações que podem ser favoráveis ou desfavoráveis no sentido, né, daquilo que a gente pretende ou deseja para a nossa vida. E essas informações, sendo elas favoráveis ou não, passam a ser as responsáveis por toda a base vibracional, por toda a base de frequências que nós vamos emitir e que vai ser base de toda a nossa cocriação. A gente fala cocriação por alguns motivos. O primeiro motivo que eu falo cocriação é porque a gente não cria sozinho, então nós somos cocriadores. Mas tem um motivo mais profundo que talvez em outros áudios a gente fale, é que na verdade, quando o universo foi constituído, tudo já foi criado. A criação já foi encerrada, tudo já está criado. Tudo já está criado. Nós apenas, a gente fala cocriação porque nós cocriamos na realidade algo que já está criado. Apenas está criado em alguma dimensão, aonde a nível de sentidos físicos nós não percebemos, e nós cocriamos, nós nos alinhamos àquilo e através de frequências, de ressonância, da nossa vibração, dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa consciência e tudo mais, tá? Nós vamos ativar forças que vão fazer com que isso se faça perceptível a nível material. Ou seja, tudo isso já está na matéria amorfa, porém vai se tornar perceptível a nível material. Então é isso que a gente fala, por isso que eu falo, nós somos co-criadores dessa realidade, tá? Tanto que nós dependemos de contribuição de outras pessoas, de outras situações, de tudo mais, né? E também porque é uma cocriação. Nós estamos cocriando algo que já, a partir do momento que você criou na sua imaginação, já está criado. A nível extrafísico, você criou na imaginação. Então você é co-criador a partir da sua imaginação. Porque, na verdade, se você tem um desejo, esse desejo já existe. Esse desejo já existe. Você apenas não percebe ele a nível físico-material. Mas isso é tema para outros áudios. Vamos dar sequência. O que é o perdão? O perdão é a intenção e a ação de perdoar. Aceitar de bom grado sem julgar. E tem como intuito romper laços e até eliminar sentimentos e informações negativas que acabam se instalando em nós, a nível subconsciente, e acabam alimentando a base da nossa consciência e vão nos apresentar, muito frequentemente, a instabilidades, a desequilíbrios físicos, mental, emocional, espiritual, de toda a ordem. Esses desequilíbrios somatizados irão nos afetar, claro, a nível físico, fisiológico, a nível da saúde física mesmo. Podem trazer, claro, também, né, transtornos a nível emocional, a nível mental, enfim, e até mesmo graves doenças, tá? Graves doenças. E quais são esses sentimentos, né? Que sentimentos são esses que nos desestabilizam? São aqueles que todos nós conhecemos: ressentimentos, inferioridades, incapacidades, raivas, ódio, vingança, rancor, rejeição, carência, desaprovação, falta de amor próprio, não merecimento, medos, todos esses sentimentos, né? O perdão, ele está diretamente ligado a tudo isso. Ele está ligado à aceitação, porque o perdão é aceitar de bom grado, sem julgar. É o ato de respeitar a liberdade da expressão e da ação de outra pessoa. É o ato de respeitar o valor da contribuição que o outro tem, não só para nós, mas para o sistema todo.
O perdão, ele está ligado a eu me aceitar primeiro, perfeito, perfeita como eu já sou para este momento atual, e, claro, reconhecendo que eu sempre posso melhorar, mas não me rejeitar por ser como eu sou, não me rejeitar, não me culpar por eu ter agido como eu agi. E depois que eu trabalhar nisso, então eu vou poder sim respeitar e aceitar o outro. Mas primeiro precisamos aceitar a nós mesmos, para aprender a respeitar e aceitar o outro. Para aprender a respeitar os valores do outro, não como eu quero que ele seja, mas como ele é, do jeito que ele pensa, do jeito que ele age. Independente dos meus parâmetros, dos meus pontos de vista, ou até mesmo dos meus interesses, das minhas necessidades de controle. Esses pontos de vista é que me levam a criticar, é que me levam a julgar, é que me levam a responsabilizar ou a culpar alguém por aquilo que não vai bem na minha vida, ou que eu acho que vai afetar a minha vida. Mas só eu tenho essa capacidade de afetar a minha vida, ou pelo menos só eu deveria ter. E depois, para eu me libertar desse elo que eu mesmo estabeleci, aí eu preciso perdoar. É sensato que eu deva aceitar e respeitar o meu semelhante, independente de como ele pensa, de como ele fala ou de como ele age, simplesmente porque eu também, assim, quero ou gostaria de ser respeitado, independente de qualquer interessante ponto de vista de um terceiro. Eu também quero que me respeitem quando eu tomo uma decisão. Eu também quero que respeitem os meus valores, as minhas crenças, os meus paradigmas. É claro que, num primeiro momento, não é muito agradável para os meus valores, para as minhas crenças e para os meus paradigmas, esse conceito de respeitar o outro se o outro pensa diferente, se o outro age diferente. Mas eu tenho que olhar que para o outro também não é nada confortável me respeitar dessa forma. E alguém tem que iniciar esse tipo de relacionamento. E esse alguém sou eu mesmo. Iniciar esse relacionamento comigo mesmo. Eu me respeitando. Para depois eu entender a importância de respeitar o outro. E quanto mais rápido eu trabalhar na minha autoaceitação, no meu autorrespeito, quanto mais rápido eu parar de me culpar ou me perdoar, mais rápido eu passo a entrar nesse fluxo de harmonia com o outro e com tudo ao meu redor. E claro, vai ser muito, muito mais leve a minha vida e a vida das pessoas que eu amo e a vida das pessoas com as quais eu me relaciono. Mas temos que trabalhar primeiramente a nível de estabelecer um relacionamento sustentável conosco primeiro. Essa harmonia, ela vai contribuir de forma direta para um processo de expansão de consciência, de desenvolvimento intra e interpessoal, que vai me alinhar com o propósito principal de eu estar aqui neste plano, que é a evolução, que é a reconexão com a minha essência, que é a reconexão com o todo, que é a me harmonizar, estabelecer harmonia a partir de mim, mas com tudo e com todos. Mas para isso se faz necessário muitas vezes sair da zona de conforto atual, criar novas rotinas, pensar diferente, agir diferente e ter hábitos diferentes. O que nem sempre é tão fácil. Precisamos mudar para que alguma coisa mude na nossa vida. Mas pensar e agir diferente, embora vai nos apresentar a resultados diferentes, né? Mas nem sempre é tão fácil assim. Vai requerer gasto de energia e sempre para sair de uma determinada zona de conforto que estávamos habituados. E sempre que o nosso cérebro precisa gastar energia para criar novas rotinas de pensar, nova rotina de agir,
ter hábitos diferentes, de agir de forma diferente, isso é muito doloroso para o nosso cérebro. Bom, se a gente não alterar aquilo que nós temos por hábito, entregar a nós mesmos, aos outros e ao universo, é muito insensato que a gente espere receber resultados ou ter resultados diferentes do que aqueles que a gente já vem obtendo, né? Então, se a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente tem que mudar algo a partir de nós, para entregar algo diferente. Ao fazer sempre as mesmas coisas, nós não conseguiremos receber nada diferente do que já estamos recebendo. Então, se algo na minha vida está polarizado por mim como negativo, eu tenho que fazer algo diferente para que eu tenha a oportunidade, possibilidade de começar a ter colheitas positivas, tá? O que muitas vezes me trouxe até aqui, neste momento presente, né, que me apresentou a uma situação que eu quero melhorar na minha vida, tá? Justamente os valores, né, os parâmetros que eu tenho de crenças e de tudo mais, que eu continuo fazendo, pensando, sentindo, entregando, gerando, criando, e claro, enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou continuar sempre obtendo os mesmos resultados. Aceitação e respeito é fundamental nesse processo. Simplesmente, nesse processo, inclusive, de perdoar. Simplesmente porque o que é do outro, pertence ao outro, está no outro e não deveria afetar a mim. O plantio do outro, a semente que ele escolhe plantar, seja certo, seja errado, sob o meu ponto de vista, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, não deveria afetar a mim. É plantio dele. Mas por que me afeta? Me afeta porque eu permito. Me afeta porque aquilo serve de gatilho para ativar em mim algo que já não está bom em mim. Algo que já não é favorável para mim. E aquilo só pode me afetar a partir do momento que eu mesmo não estou no meu próprio comando. Que eu mesmo não controlo os meus próprios pensamentos. Olha que engraçado, eu quero controlar o outro, mas eu percebo coisas que me trazem pensamentos que eu não gostaria de estar tendo. Ou seja, eu não controlo nem a mim, nem os meus pensamentos. Ou quem é que pensa esses pensamentos? Sou eu mesmo que penso. E se o que eu penso me faz sentir mal, por que eu penso? Porque eu não estou no meu comando. A questão é que tudo isso eu só posso mudar e alterar a partir de mim mesmo. Não é culpando o outro ou responsabilizando o outro ou alguma situação externa a mim que eu vou mudar isso. Porque não é a partir de alguma coisa fora de mim que eu vou poder estabelecer uma mudança em mim. Uma mudança que eu preciso fazer. Na verdade, não é o que o outro diz ou o que o outro faz que me afeta. A única coisa que tem o poder de me afetar é o que já está em mim. E que, claro, pode ser catalisado por gatilhos mentais que o meu próprio referencial e ponto de vista acaba ativando em mim, né? E isso me faz sentir mal justamente como forma de defesa. Tá? Só que isso acontece conforme eu polarizo aquela situação, conforme eu percebo aquilo que alguém falou ou que alguém fez. Se eu perceber de forma diferente, isso já vai soar para mim de forma diferente. A única coisa que tem o poder de me afetar são sensações, estados emocionais, fisiológicos, eliciados por sentimentos que são meus, que são gerados a partir das minhas percepções, a partir dos meus pensamentos. E é sobre isso que eu preciso aprender a trabalhar, a me reprogramar, a me condicionar para poder eu ter pleno controle sobre mim mesmo. Porque, afinal de contas, se trata das minhas percepções,
se trata dos meus pensamentos, se trata dos meus sentimentos, que são estabelecidos a partir dos meus valores, das minhas crenças, dos meus paradigmas negativos. Por isso que é muito importante entender que sobre ações, pensamentos, tudo, que esteja relacionado a um terceiro, eu não tenho nenhum controle, a menos que seja a partir de mim mesmo, ou a menos que aquela pessoa deseje mudar. Eu só posso ter controle sobre mim mesmo. Mas se eu não consigo sequer controlar os meus pensamentos, a ponto de trazer à luz este entendimento, a ponto de compreender isto que eu estou falando, como que eu espero, se eu não controlo nem a mim mesmo ou a mim mesma, como eu espero controlar o outro? Como eu posso esperar controlar algo fora de mim, o que o governo vai fazer? Ou pior, o que ele já fez. Às vezes eu quero controlar o que ele já fez, aquilo que já aconteceu, o que o outro pensa, o que o outro fez ou deixou de fazer. Eu só vou precisar perdoar a partir do momento que eu deixo tudo isso me afetar. A necessidade de perdoar ou de me perdoar é depois que, por algum motivo, eu tenha emitido algum tipo de julgamento que me trouxe sentimentos que me fazem mal, que me fazem sentir mal. Aquilo do outro pode sim servir de gatilho para iniciar em mim sentimentos negativos, mas isso já estava em mim, que passam a me afetar negativamente. Então, aqui estava adormecido em mim. O que o outro fez, eu julguei e acabou servindo de gatilho para acordar o que já estava em mim. E isso serve de base para os meus desequilíbrios, para as minhas instabilidades, seja a nível físico, mental, emocional ou espiritual. E isso sempre vai ser fundamentado por um referencial de parâmetros condicionados conforme os meus próprios valores, os meus medos, as minhas rejeições, as minhas carências, as minhas culpas e uma série de outros paradigmas negativos, que muitas vezes eu desconheço a nível de consciência racional, porque isso muitas vezes está incrustado numa base ali bem mais profunda no meu subconsciente. Essas informações, elas são inerentes, elas se instalam em nós a partir de várias fontes. Muitas vezes, inclusive, a partir do nível genético do nosso DNA, ela já vem no nosso DNA, naquilo que nós recebemos, naquilo que nós sentimos. Também vem através do que nós respiramos, do ar que respiramos, das energias, do que comemos, do que bebemos, enfim. Mas o fato é que muitas vezes a gente polariza o outro como defesa para atacamos o que o outro fez, o que o outro disse, para nos defendermos daquilo que nós temos em nós e que já está em nós e que nos faz mal a nós, o que está em nós. Nós julgamos o outro por algo que não está bom, ou que já não estava bom na nossa vida. E essas informações todas ficam ali na base do nosso subconsciente e vão se retroalimentando, aumentando como se fosse vírus. Vírus que vão crescendo, crescendo e que vão nos impedindo da gente ser a nossa melhor versão. E vai acumulando, acumulando, e em algum momento da nossa vida vem outro gatilho que ativa tudo aquilo de novo, e aí a gente entra naquele caos novamente. Por isso que a gente fica em ciclos, muitas vezes, rodando, rodando, e vira e mexe, aquilo acontece de novo na nossa vida. E vira e mexe, aquilo acontece de novo. Quando a gente acha que está tudo quase indo bem, acontece tudo de novo. Mas isso é o quê? É como se fosse o nosso corpo gritando, nos apresentando aquilo que nos faz mal, para que a gente possa se livrar daquilo. Então, aquilo que a gente julga, aquilo que a gente critica, aquilo que a gente reclama, na verdade está servindo
para me mostrar o que eu preciso curar em mim. Muitas vezes, quem nos apresenta a essas percepções são esses gatilhos que vêm de alguém que eu critico, que eu julgo, mas que é através dessas pessoas, dessas situações, que eu tenho a possibilidade de melhorar, que eu tenho a possibilidade de trabalhar no sentido de crescer, de expandir minha consciência, de me desenvolver, né? Autodesenvolver, de começar a despertar, a acordar, de transcender para algo muito maior do que aquilo que me disseram que tinha que ser, ou do que aquilo que eu fui programado para ser. Ou seja, essas situações externas que eu julgo, que eu critico, elas passam a ser a minha dor. Né? Como já falei algumas vezes, a dor ela não é maléfica. A dor ela serve para nos mostrar que algo não está bem em nós. Então, elas passam a ser a minha dor para eu perceber o que é que está me fazendo mal em mim, o que está me afetando, o que eu preciso curar em mim, para que pare de doer. E aquilo que me afeta não é o que o outro faz, não é o que o outro diz. São informações. O que o outro faz, o que o outro diz, serve de gatilho para ativar informações que já estão em mim e que me fazem mal, a nível de sentimentos. Muitas vezes nós somos apresentados a algumas situações que nos colocam em foco de tensão. E com isso nós reagimos, nós nos rebaixamos ao mesmo nível daquela situação ou daquilo que a pessoa fez ou falou, nós perdemos ainda mais o controle, nós perdemos para nós mesmos e passamos a dar pleno poder de controle àquilo que está fora de nós, mas que acaba nos comandando, nos controlando. A gente passa a dar controle justamente àquilo que a gente diz que está nos fazendo mal. Ou seja, quem vai passar a comandar a nossa vida é o governo, é a crise, é o meu patrão que não me dá aumento, é o emprego que é ruim, é a minha ex-mulher, é o meu ex-marido. Como que a minha vida poderá correr bem se eu decreto ao universo que eles têm o poder sobre mim? É como se eu estivesse dando uma procuração para eles comandarem a minha vida. É claro que isso vai contribuir diretamente de forma negativa e que vai me impedir, né? Vai me impedir de acessar o equilíbrio que eu preciso, né? Para resgatar o controle sobre mim, porque eu entrei em foco de tensão, não estou mais no meu controle e, claro, cada vez eu vou estar com menos possibilidades de estabelecer o equilíbrio. E esse equilíbrio, né? Essa harmonia é necessária para eu me conectar às escolhas, né? Para eu me conectar às intuições, às circunstâncias que possam me apresentar aquilo que eu desejo para a minha vida. Porque o que eu desejo é positivo, mas eu estou vibrando no negativo, em desequilíbrio. Fica muito difícil, né? Eu encontrar caminhos, né? Positivos, saídas positivas, se eu estou do outro lado, na contramão da estrada, né? O julgar, ele é um processo de autodefesa, consciente ou inconsciente. Por muitas vezes, né, eu não aceitar a mim mesmo como eu sou. Por muitas vezes eu me culpar, por muitas vezes eu não me perdoar. Então eu acabo julgando porque eu me rejeito, porque eu não me valorizo, porque eu me sinto inferior, porque eu não me sinto capaz, porque eu não me perdoo, porque eu me culpo. E ao julgar, de certa forma, por um determinado momento, isso vai tornar a minha vida mais leve. Porque eu estou dizendo para mim, tá vendo? Aquele que é o culpado, aquele que é responsável por tudo isso. Eu transfiro esse peso que está em mim para alguém ou para alguma situação. E eu faço isso para me defender de mim mesmo. E também para que os outros, já que eu me rejeito tanto, para que os outros, ao verem que alguém é pior do que eu, passem a me aceitar.
me enxerguem como merecedor de aceitação. É muito louco porque tudo isso acontece muitas vezes a nível subconsciente. Mas é por isso que eu tenho que justificar para mim mesmo e para os outros que eu não sou tão ruim assim. É para eu me sentir melhor, é para eu não me sentir rejeitado. Sempre esperando que o outro me dê valor, sempre esperando que o outro me aceite, sempre esperando que o outro me respeite como eu sou. Mas eu continuo não aceitando o outro, não respeitando o outro e não dando valor a ninguém. Porque enquanto eu estou sempre apontando que tem alguém pior, que alguém é culpado, que alguém é isso, que tudo que acontece de ruim é por causa da situação tal ou da pessoa tal, eu estou, por um lado, tentando me defender, mas por outro lado, eu estou atacando. Fato é que eu só faço isso para me sentir melhor. De tanto que a gente às vezes está acostumado a mentir para si mesmo, né? Às vezes, de verdade mesmo, eu passo a acreditar que assim fica mais fácil agradar os outros e ser aceito por eles. Eu passo a acreditar que isso vai me livrar das rejeições, das carências e de tudo mais. É como se eu acreditasse assim, né? Que eu preciso que o outro me valorize para eu ter valor. O que importa não é o meu valor. O que importa é o que o outro pensa a respeito de mim. O que importa é o que o outro fala a respeito de mim. O que importa é o que o outro acha a respeito de mim. Não faz o menor sentido. Eu sou um ser infinito, um ser divino. O que importa é o valor que eu gero conforme eu sou. Isso vai me conectar a servir quem vai ter contribuição com aquilo que eu sirvo. Sempre vai ter alguém que não vai dar valor àquilo. Porque sempre vai ter alguém que não vai precisar daquilo. Não é todo mundo que dá valor a um jogador de futebol. Tem pessoas que nem gostam de ver futebol. Imagine se tudo que você for fazer, você tiver que ser validado pelo outro. Não faz sentido. Você deixar de ter a natureza que você tem, o propósito que você tem de gerar valor, de contribuir aqui. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós é um ser único. Imagine um quebra-cabeças onde você tem exatamente a sua função ali. Se você deixar de ser aquilo, você já não vai se encaixar mais em lugar nenhum. Imagine a gente deixar de ser quem é para ser o que o outro quer que a gente seja. E é o que a gente muitas vezes faz. Eu, pensando dessa forma, eu nunca vou conseguir agradar a todo mundo. Nem mesmo, às vezes, aos nossos pais a gente agrada, né? E isso é fato, porque algumas das nossas auto-rejeições e dos nossos não-merecimentos é justamente por isso, porque eu não conseguia agradar e de tanto que eles reclamavam, né? Pelo que eu não era capaz de fazer, tal. É por isso que hoje, muitas vezes, eu me sinto não merecedor. É por isso que eu me rejeito. Tá? Então, até quando a gente vai continuar assim? Bom, em resumo, inconscientemente, muitas vezes, eu tenho essa necessidade de me defender, responsabilizando terceiros para justificar que tem alguém culpado por eu ser assim. E assim, as minhas rejeições ficam mais leves para mim. Muitas vezes compulsões, vícios, né, que a gente desenvolve também refletem essas rejeições e carências. Essas compulsões, elas visam suprir a satisfação, né, através de algum prazer que eu sinto com aquela compulsão, como forma de compensação, para compensar algum trauma que eu tive no passado, sentimentos negativos, enfim, diversos fatores, né? Mas, quando eu entro nesse ciclo, é justamente isso que acontece. Porque com isso, eu acabo alimentando ainda mais esses venenos que me agridem, que são esses sentimentos, né? E eu passo a alimentar a minha mente, a nutrir a minha mente, com ainda mais informações venenosas, negativas.
E com isso eu acabo amplificando aquele estado que me leva à necessidade de julgar. E aí eu julgo e, claro, depois eu preciso perdoar para me libertar. São as minhas próprias rejeições, carências, os meus próprios desafetos que eu tenho comigo mesmo, por falta de amor próprio, muitas vezes, porque eu não sei, não consigo me relacionar comigo. E isso, inconscientemente, é que me faz transferir aos outros aquilo que eu acho que são minhas culpas. Mas, na verdade, ninguém é culpado, né? Nem eu sou culpado, nem os outros são culpados. Nós só fazemos aquilo que nós fazemos porque naquele momento é o melhor que nós temos a fazer, né? Não sabemos fazer outra coisa. Hoje, com os parâmetros que eu tenho hoje, é claro, eu polarizo dessa forma, né? Que eu poderia ter feito diferente, mas eu não sei. Talvez se eu tivesse feito diferente, eu não seria quem eu sou hoje. Tá? Então a gente precisa parar de arrumar justificativas para aquilo que vai mal na nossa vida e, junto com essas justificativas, atribuir culpas ou responsabilidades a quem realmente não deveríamos atribuir, porque com isso nós estamos dando poder que não deveríamos dar, né? Aquela pessoa ou aquela situação. Muitas vezes, aquilo que eu espero do outro, eu não faço por mim mesmo ou por mim mesmo. Muitas vezes, aquilo que eu espero do outro, eu não faço por mim mesmo ou por mim mesmo. E é por isso que eu fico à espera que o outro resolva a minha vida. Mas eu quero dizer para ele como que ele tem que fazer. Eu não faço por mim, eu não sei fazer por mim, por isso que está mal, por isso que algo não vai bem em mim, mas eu quero dizer para o outro como é que tem que ser, como é que ele tem que pensar, como é que ele tem que agir, como é que ele tem que fazer. E como eu disse, no fundo, ninguém tem culpas, nem eu, nem o outro. Mas todos nós temos responsabilidades, e a minha responsabilidade é que eu me torne responsável por mim, para que eu assuma o comando da minha vida, para que eu saia dessa grande autossabotagem racional, porque isso é racional, essa sabotagem é racional, mas ela é comandada pelo meu ego. É importante ratificar, né, que aquilo que é do outro, ou aquilo que o outro tem, ou aquilo que o outro faz, só tem o poder de me afetar quando eu mesmo escolho permitir que isso me afete. Só eu mesmo posso escolher permitir que aquilo que é do outro me afete. Muitas vezes isso acontece de forma inconsciente, tá? Quando aquilo que o outro faz ou aquilo que o outro diz entra em ressonância com alguma informação negativa que já está em mim, que já está inserida na minha programação, tá? Que já está em vibração ativa no meu subconsciente. E então, aquilo que o outro faz vai servir de gatilho para ativar, catalisar essa informação e toda a sorte de sentimentos negativos a partir de mim. Esses sentimentos são iniciados a partir de mim, como, por exemplo, as minhas próprias não aceitações, elas vão aflorar as minhas autorrejeições. Mas esses sentimentos, na verdade, eles já estão em mim, eles já estavam em mim. E o ato de perdoar serve justamente para me libertar desse elo com o gatilho daquilo que o outro faz. Ou seja, para desfazer esse elo entre eu e um terceiro, entre ambos, né? E vai servir também o ato de perdoar para eu me limpar, para eu me libertar, para eu acabar, né? Exterminar em mim aquilo
que ainda por algum motivo me faz sentir mal. Cada um só consegue entregar ao outro aquilo que ele já tem. Cada um só consegue entregar ao outro aquilo que ele já tem. Então, eu só consigo entregar ao outro o meu respeito se eu tiver respeito por mim mesmo. Eu só consigo entregar ao outro o meu amor se eu já exercer amor próprio. Eu só consigo perdoar o outro se primeiro eu me perdoar. O plantio do outro é sempre do outro. E referente a esse plantio, vai haver uma colheita e essa colheita será do outro. Não faz sentido nenhum o outro ter uma intenção positiva ao plantar alguma semente, ao fazer coisas que eu, por exemplo, polarizo como errado. Então, por exemplo, traição, mentiras, roubar, né? Então não faz sentido nenhum o outro plantar essa semente e com ele está tudo bem. Ele se sente bem fazendo isso, porque para ele isso é positivo. E com ele está tudo bem. Ele se sente feliz com isso. E eu, que tenho uma consciência mais expandida, e eu que tenho mais conhecimento, mais sabedoria, e eu que sou certinho, e eu que não faço nada errado, e eu que sou merecedor, e eu que só ajudo, e eu que sou amor, e eu que sou respeito, e eu que sou perdão, e eu que sou harmonia, e eu que sou gratidão, e eu que não sou controlador, que sei racionalizar, que eu sei exatamente o que é certo, o que é errado, que estou sempre no comando dos meus pensamentos, que sou responsável por tudo que eu faço, que nunca faço nada de errado, que até aceito que os outros me julguem, que os outros me critiquem, mas sempre respeito o próximo e estou sempre buscando mais cursos e cursos, mais terapias e terapias para melhorar. E eu, que sou harmonia, é que me afeto. Não faz sentido nenhum eu sofrer. Não faz sentido nenhum eu passar por estados emocionais indesejáveis por algo que o outro escolheu fazer. Quer dizer, o outro cometeu aquilo que eu polarizei como injustiça ou como erro, e eu é quem tenho que sofrer com isso? Como assim? Como assim? Qual clareza de consciência está faltando para a gente entender essa simples lição? Realmente, isso é no mínimo um grande paradoxo e não faz sentido nenhum. Eu me maltratar por aquilo que não é meu, me tratar mal por algo que não me pertence, por algo que pertence ao outro. A menos que eu mesmo assuma isso como também sendo meu. Ou a menos que aquilo que o outro fez vai ativar em mim as minhas próprias culpas, incapacidades, inferioridades, os meus medos, os meus não merecimentos. E então, como forma de defesa, eu tenho que atacar, eu tenho que culpar, eu tenho que julgar, e eu fico preso àquele elo e começo a me envenenar. Eu, para me sentir mais leve, acabo por transferir essa responsabilidade do que acontece comigo a terceiros. E não só faço mal a esses terceiros, né? Ou afeto negativamente esses terceiros, mas principalmente afeto a mim mesmo e afeto as pessoas que eu mais amo. Reflita um pouco sobre isso. Ouça e reouça este áudio, aquilo que é do outro, aquilo que o outro faz, aquilo que o outro diz, aquilo que o outro tem. Só vai ter potencial para me afetar a partir do momento que eu mesmo escolho permitir que isso me afete. Muitos de nós, desejam se alinhar à sua missão de vida. Acreditam que no momento que encontrarem a sua missão de vida, vão estar em harmonia, vão ser felizes e buscam por essa missão de vida. Bom,
eu queria falar aqui de uma missão de vida genérica a todos nós, tá? E também queria dizer que, claro que talvez seja um pouco frustrante, né? Ou até não faça muito sentido no primeiro momento para algumas pessoas, mas eu queria dizer que para que você encontre algo que vai te trazer harmonia, primeiro você precisa já ser a harmonia. Para que você encontre algo que vai te trazer felicidade, primeiro você já precisa ser essa felicidade, tá? E esse propósito de missão de vida genérico a todos nós, nada mais é do que a evolução, do que passar por esse processo evolutivo que nós estamos passando, de crescimento, de expansão, de fase a fase, passo a passo, a gente acessar níveis mais elevados de consciência. E o que seria no que consiste esse propósito evolutivo? É para a gente se harmonizar, é para a gente acessar um estado de equilíbrio, de harmonia e paz com tudo e com todos os seres no universo, nos multiversos, no planeta Terra, tá? Então, esse é o fundamento básico do nosso processo evolutivo e é por isso que nós precisamos trabalhar no nosso auto-perdão, e também perdoar, tá? Porque o perdão vai nos libertar daquilo que ainda possa estar, por algum motivo, nos impedindo de seguir adiante nesse propósito da harmonia. E ele vai me libertar a partir deste meu estado presente, aqui e agora. O ato de perdoar vai me possibilitar que eu inicie, a partir deste momento presente, a criação de um futuro desejável. Ou seja, a partir do momento que eu perdoo, eu me desligo, eu me desconecto daquilo do passado que me fez mal. E eu paro de trazer para o meu presente as imagens daquele passado, que com elas também eu sempre trago os vínculos emocionais que me fazem mal e que, em sentimento, já estão criando na base do meu subconsciente uma nova programação para eu reviver tudo aquilo no futuro. Então, ao perdoar, eu me liberto de tudo isso, tá? Se você estabeleceu qualquer julgamentos, né, qualquer críticas sobre algo ou sobre alguém, e se você ainda sente que se envenena com isso, pense muito bem. Isso faz parte de alguma coisa que já aconteceu no seu passado. Isso já morreu. Isso não existe mais. Enquanto você não se libertar desse passado morto, que pode ser um passado antigo, um passado até recente, o fato é, enquanto você não se liberta, você não está no potencial pleno para resgatar o seu verdadeiro poder de escolha, o seu potencial de escolha do melhor caminho para ir adiante, tá? Porque você vai estar sendo comandado por vibrações, tá? Incongruentes com aquilo que você deseja. Então, você deseja algo favorável para o teu presente, para o teu futuro, para as pessoas que você ama, mas você está vibrando, alimentando vibrações negativas, revivendo aquele passado. Por quê? Porque esse potencial de você escolher o melhor caminho, ele não está nas suas mãos. Ele continua nas mãos daquela pessoa ou daquela situação que você julgou, que você culpou, que você criticou, né? Por quê? Porque você está decretando que aquilo é que é responsável por algo que não vai bem na sua vida neste momento, tá? E geralmente é assim. A gente culpa o outro por algo que não vai bem na nossa vida. A gente critica o outro por aquilo que não está bem na nossa vida, tá? E com isso a gente decreta que aquela pessoa ou que aquela situação é quem comanda a sua vida. Então se você fala da crise, quem comanda a sua vida é a crise. Se você fala do governo, quem está no comando da sua vida é o governo. Se você fala do pai, do marido, do filho, do avô, da tia, da esposa, do patrão, que o que não está bom é por causa que você ganha pouco, isso é que está no comando da sua vida. Você que está decretando isso. Você declara e você dá poder àquilo que nada mais é do que um gatilho apenas. O gatilho do que lhe afeta, tá?
Então, você ao dar poder a isso, você declara, decreta isso, então isso continua no comando da sua vida. E enquanto aquilo que está, que você polariza, que está lhe fazendo mal, estiver no seu próprio comando, é impossível você se sentir bem. É impossível você se sentir em paz e feliz. Enquanto você não exerce o ato de se desligar daquilo, o ato de perdoar, você continua dando a esses fatores externos a você, os quais você não tem nenhum controle, o poder sobre você e o poder sobre o rumo da sua própria vida. Perdoar é para você se libertar. Você não deve perdoar porque o outro merece ou não merece. Não. Você deve perdoar porque você merece ser livre. Você merece ser feliz. Você deve perdoar para se libertar desse elo que ainda lhe traz sentimentos indesejáveis e que vai lhe matando, lhe envenenando aos poucos. Você já deve ter ouvido, esta metáfora ou esta parábola, Raiva. Sentir raiva é o mesmo que tomar veneno e querer que o outro morra. Pois é. Ressentimentos, raivas, julgamentos, ódios, é o mesmo que você estar tomando veneno, desejando que o outro morra. Perdoar, respeitar, aceitar de bom grado, sem rejeitar, sem julgamentos, é uma escolha sua e por isso deve se iniciar a partir de você mesmo, de você mesmo. Primeiramente, você deve se libertar das suas culpas do passado. Primeiramente, você precisa se perdoar e se aceitar como você é, perfeito, perfeita, exatamente como você é para este momento atual. Ah, mas eu errei tanto. Todo mundo errou. Foi o melhor que você podia fazer naquele momento, conforme aquilo que você tinha nas mãos, conforme aquilo que você sabia e conhecia. Agora você já está em outro nível e você vai continuar cometendo os mesmos erros. Tá? Então você tem que ter a ciência do entendimento que tudo sempre pode melhorar. Você é perfeito, é perfeita para este momento atual, com as suas qualidades, com os seus possíveis defeitos, mas esteja ciente que sempre pode melhorar e que só depende de você. Tá? E assim, você trabalhando isso em você vai se tornar muito mais leve. Você aceitar os outros como eles são, sem emitir pontos de vista, sem emitir referenciais de julgamentos a respeito do outro. É aceitar o outro no sentido de não polarizar e de não rejeitar aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, mas, claro, você tem o livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha e de se afastar do outro, ou de não conviver com o outro, ou simplesmente de aceitar ele sem deixar aquilo te afetar, tá? Não é que você tem que se conformar com aquilo e conviver com aquilo do jeito que é, te fazendo mal. Não. Você sempre vai ter o livre-arbítrio de tomar a sua decisão, a sua escolha de se afastar daquilo. Ou de fazer uma nova escolha que permita você se afastar daquela situação, tá? Mas é preciso você parar de se rejeitar, de culpar a tudo e a todos, tá? E aí você não vai ter mais necessidade de mentir para você mesmo, para você mesma. Aí você não vai ter mais necessidade de deixar de ser quem você é para ser aquilo que os outros esperam que você seja, que é o que nós fazemos muitas vezes. E aí, claro, nós não conseguimos, para nos defender, culpamos o outro, jogamos a culpa para o outro. Então nós tentamos fazer tudo o que o outro espera de nós para agradar o outro. Não agradamos a nós, queremos agradar o outro. E a gente não consegue? Claro que não vai conseguir. Como que a gente vai controlar a nossa vida a partir do outro? A nossa felicidade a partir do outro? Como que a gente vai criar uma estrutura de harmonia, de equilíbrio, de paz, de felicidade em nós a partir de algo externo a nós, que nós não temos controle? É claro que a gente não consegue. E aí a gente tem que se defender. E aí passa a julgar ainda mais, a culpar ainda mais. E aí, claro, passa a necessitar perdoar ainda mais. Tá? Então, por isso é que muitas vezes a gente julga, porque estamos sempre na defensiva, por querer agradar a terceiros. Tá? E muitas vezes a gente quer até mostrar
para outras pessoas que a culpa, né, por aquilo que aconteceu não é nossa. Por quê? Porque com isso eu me sinto melhor e eu também mostro para alguém que eu não sou tão ruim assim. Mas na verdade, né, para que aquela pessoa me aceite. Então eu falo que a Maria é a culpada para o José me aceitar. Mas na verdade não existe culpas, existem apenas pontos de vista referenciais, responsabilidades de cada um de nós, escolhas e consequências daquilo que a gente escolheu. Tá? O feedback daquilo que a gente escolheu. O que não faz sentido nenhum é a gente assumir as consequências pelas escolhas dos outros. É a gente colher os resultados das sementes que os outros plantaram. Ao julgar, eu acabo colhendo os frutos que não me pertencem, porque não fui eu que plantei. Só que são frutos nocivos, que não me deveriam envenenar a mim, mas eu faço essa escolha, trago isso para dentro de mim. Você não precisa mudar a sua natureza por conta dos outros, daquilo que o outro pensa, daquilo que o outro quer. Você já é tudo que precisa ser. Um ser infinito, um ser de luz, um ser criador. Você não precisa agradar ninguém, nem esperar que alguém te agrade para você ser feliz e viver em plenitude. Você só precisa estar em agrado, em harmonia, em boa aventurança com você mesmo. Boa-aventurança, né, é feliz com você mesmo, né? Felicidade, ela tem o termo de felicidade, mas muitas vezes a gente associa a felicidade a algo que momentâneo, né, que a gente recebe. Então a boa-aventurança é uma felicidade intrínseca em nós e que independe de algo externo que a gente recebeu, tá? Então você só precisa estar feliz com você mesmo, em harmonia com você mesmo, com você mesma. Você só precisa trabalhar e resgatar no seu amor próprio, a cada nova percepção, no seu automerecimento. E então você vai se isentar naturalmente de forma leve da necessidade de controlar. Você vai conseguir também ter mais respeito com você mesmo e com você mesma e respeitar o outro e aceitar o outro como a contribuição que ele é, ou para você ou para alguém, né? Então, é sempre assim, né? Todos nós estamos aqui para aprender, né? E para evoluir. Tem momentos que nós somos professores, tem momentos que nós somos alunos, mas a todo momento, nós estamos sempre aprendendo, sendo professores ou sendo alunos. E para que isso aconteça, tem que ser sem interessantes pontos de vista, sem julgamentos, sem se agredir, sem se ferir, sem se escravizar à dor, sem continuar sendo refém do ressentimento e da infelicidade. Você não precisa permanecer refém daquilo que não pertence a você, refém de outras pessoas. Perdoe, liberte-se agora. E com isso você vai se beneficiar, vai beneficiar a tudo e a todos ao seu redor, e principalmente as pessoas diretamente correlacionadas a você, as pessoas que você ama. Muitas vezes você deseja melhora na vida dessas pessoas, mas entenda que essa melhora tem que se dar a partir de você. Simplesmente porque a realidade perceptível do seu mundo, daquilo que você vive em circunstâncias no seu ambiente, nada mais é do que criação da sua própria consciência. E ao mudar a sua consciência, você muda toda essa realidade. Essa é a maior prova de amor que você pode dar a você mesmo, a você mesma e àqueles que você ama, que também desejam ver você feliz. No próximo programa, conforme eu falei anteriormente, nós vamos estar finalizando aqui o tema perdão, o poder do perdão e também, claro, trazer esse poderoso exercício que eu falei para vocês que traria para que vocês possam exercer o perdão na prática. Gratidão a todos, amor, paz e luz, e nos encontramos sábado que vem, mesmo horário, aqui na Rádio Luz Radiônica. Gratidão.